Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Érica Vilarim e sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa com ênfase em sexualidade consciente e visão tântrica. E hoje vim aqui dar continuidade com vocês sobre as disfunções psicoemocionais que envolvem os nossos centros de energia, tá? E hoje a gente vai estar falando o quê? A gente vai estar falando do chakra sexual. Do chakra também conhecido como chakra umbilical, tá? Aqui na região aqui do baixo ventre, né? Ele tem ali a cor dele como identificação laranja. E o que a gente vai falar um pouquinho sobre esse chakra? Porque como caminho de cura da energia sexual, nós temos um bloqueio coletivo. Vamos dizer que a humanidade vive uma verdadeira distorção do que é a energia sexual. E essa distorção, ela envolve muito a repressão, a associação da energia sexual ao ato sexual, como algo impuro, como algo sujo, como algo vulgar. E em torno desse bloqueio, houve muita distorção da energia sexual relacionada às fantasias mentais. A distorção da energia sexual como parte natural da natureza humana é o que nós temos que trazer e despertar a consciência. Além disso, a energia sexual ela não está relacionada só ao ato sexual. Nós temos que daqui por diante, hoje eu como terapeuta de sexualidade consciente, né, eu tenho hoje como uma certa obrigação e que eu faço com muito prazer depois que eu conheci e passei a compreender o que é energia sexual e discernir, desassociar a energia sexual do ato sexual, porque a energia sexual ela é um movimento da vida. Ela é um movimento da vida em direção a toda relação e envolvimento que a gente tem com a vida, com o externo, com o ambiente, com as pessoas. Tudo que você vai fazer está relacionado a se envolver. É esse movimento de se envolver com a vida, é energia sexual. É o ato de se envolver com tudo que você vai fazer. E ao se envolver, a gente sente prazer. Seja numa conversa, seja numa caminhada, seja lavando a louça, seja limpando a casa. Qualquer atividade que você vai se envolver, a energia do segundo chakra flui, está fluindo. Ele é o chakra do prazer. Ele é o chakra do envolvimento com a vida, com as relações. Essa ideia que a energia sexual está totalmente associada ao ato sexual é uma ideia totalmente distorcida, mulheres. E que nós temos cada vez mais conseguir desassociar. Cada chakra aqui vai proporcionar uma faceta da nossa vida. E o segundo chakra é a faceta que nos leva a se misturar, é a faceta que nos leva a nos envolvermos. Então, entender que se houver bloqueios nesse centro de energia, os sintomas que você pode encontrar é uma profunda dificuldade de se envolver inteiramente naquilo que você faz, naquilo que você quer fazer. Não é só problemas de ordem sexual. A gente precisa urgentemente ampliar essa visão. E quando a gente se envolve com a vida, a gente tem a possibilidade de viver inteiramente cada movimento, cada experiência. Quando a gente se envolve com a vida, a gente tem a possibilidade de colocar prazer em tudo aquilo que a gente vai fazer. E quando
a gente está ali presente, inteiras naquilo que nós estamos fazendo, acontece um movimento de relaxamento que flui a nossa criatividade. Quando a gente fala desse chakra, a gente está falando de uma criatividade muito intrínseca, geradora, que faz parte do nosso ser. E bloqueios relacionados a esse centro de energia têm relação às distorções e ilusões da energia sexual como negativo. Algo que em algum momento você vai ter sentido uma certa, vamos dizer, culpa. Culpa por entrar em contato. Culpa por ter sentido prazer. E isso pode acontecer tanto pela imagem, de memórias, da associação, que de repente seus familiares, né, as pessoas próximas a você possam ter trazido em relação ao que é a energia sexual, o que era a sexualidade, quanto também essa memória kármica que há na humanidade como um todo em relação à sexualidade, ela pode ser um grande repressor inconsciente nosso, que desperta esse sentimento inconsciente de culpa por sentirmos prazer. E é aí que nós percebemos a nível coletivo quanto a distorção sobre a sexualidade já gerou tanto sofrimento e ainda gera até hoje. Tanto no nível disso ser reprimido, como errado. É totalmente o contrário que ocorre. E quando algo é reprimido, como nós entendemos, né, o quão existe um tabu e existe uma repressão sobre a energia sexual, a vitalidade, o prazer, né? A gente fala que a repressão, esse algo reprimido, ele é a compulsão, ele acaba indo para aquela polaridade de obsessão, se torna algo obsessivo, compulsivo. E o bloqueio desse centro de energia tem muito a ver com isso. A nossa incapacidade de humanidade de lidar com a energia sexual como algo natural e sadio. E por isso que a gente vê tanto sofrimento ainda acontecendo. E o sofrimento que eu digo são sobre os abusos, são sobre os desrespeitos, são sobre as pessoas não viverem a vida com prazer, porque está tudo relacionado a esse envolver-se com a vida, do segundo chakra. E se a gente começar a despertar a consciência do quão essa energia sexual, do quanto a sexualidade em si, ela é algo natural de todos nós, é algo sadio, haverá uma mudança muito grande na consciência e nas relações comportamentais dos seres humanos. Então, falar do segundo chakra é algo muito, muito relevante ao ponto de virar uma chave sobre a importância de olharmos que tipo de impressões nós temos sobre o que é a sexualidade, o que nós ouvimos, o que nós vimos lá de criança, o que nós crescemos ouvindo sobre o que é isso, para que a gente possa realmente mudar posturas comportamentais sobre o que é a sexualidade, sobre o que é essa energia sexual. Então é muito importante a gente ver a nossa história, é muito importante a gente ir lá, olhar para os nossos pais, relembrar, trazer memórias, tá? De como que estão relacionadas essas questões, com a questão do sexo, com a questão das relações, com a questão de namoro, de se envolver, de se abrir com as pessoas à sua volta. As pessoas na sua família, elas eram muito fechadas. Se falava de sexualidade. Você lembra, consegue recordar se havia muita repressão, pessoas muito fechadas e reprimidas, emoções muito fortes que não podiam ser expressadas?
A sexualidade era um tabu na sua família, não se falava sobre isso. Era algo que relatava muito mais sobre vergonha, culpa. Porque a culpa, mulheres, isso aqui é muito importante a gente entender, eu trago muito isso nas aulas do yoga, e é o que eu quero trazer muito nos aulões especiais de setembro, que é o quê? A culpa, que é o que mais nós vamos trabalhar nesse aulão, porque a culpa é o principal bloqueio que nos leva a reprimir a fluidez dessa energia sexual. Tanto a culpa por sentir desejo sexual, quanto por sentir desejo não só sexual, mas todo o desejo da gente querer se envolver com a vida. Existe uma pulsão, e essa pulsão da vida, ela é relacionada aos desejos que a gente tem de se envolver com a vida. E se você bloqueou seus desejos de se envolver com a vida, isso pode levar você a ter grandes dificuldades de se abrir com as pessoas, de sair daquela camada de autoproteção, sabe? Que inconscientemente a gente acaba criando. Muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente não tem consciência que a gente cria, né, todo esse bloqueio, essa camada de autoproteção para que a gente não se envolva. Aquele auto-medo, sabe? Que mantém, do qual você fica fechada para a vida, para os prazeres da vida. Você pode não sentir prazer na vida, mulheres. Porém, isso é um agravante, principalmente para nós mulheres nessa jornada. O não sentir prazer por tamanhas repressões que nós viemos da história vivendo. Então, quando eu trago muito nos meus trabalhos com as mulheres, nos workshops de sexualidade, nas aulas do yoga, nos atendimentos aqui individuais, a importância da gente fazer as coisas, se envolver com a vida, colocando prazer, sentindo prazer. A gente tem que entender que o desequilíbrio desses 3 primeiros chakras, nós estamos falando do segundo, de formas diferentes, é claro, mas eles têm uma certa semelhança, porque eles podem o quê? Nos levar à depressão, que é essa tristeza de não ter os pequenos simples prazeres da vida, sabe? Que vem do próprio movimento da nossa vida em direção à expansão, ao ser, ao realizar os desejos da nossa vida. E o segundo centro de energia, o chakra umbilical, ele está muito relacionado a você se expressar com o contato com o outro, o gostar de se misturar, sabe? De se envolver, de se abrir literalmente com a vida. Seja nas pequenas coisas ou seja nas grandes coisas. Então, a purificação da nossa energia sexual, ela é a cura. Porque ela envolve fazer uma limpeza a todas essas associações deturpadas que possam estar na nossa mente. Principalmente se tem a ver com toda a educação e cultura pornográfica da qual nós crescemos e somos inseridas. Memórias que despertam aquele aspecto muito compulsório. É essa purificação que nós temos que fazer nesse centro de energia. É essa purificação que vai acontecendo com as meditações, com as práticas corporais, com a tomada de consciência sobre tudo isso. Por isso que trazer essa consciência nas aulas de yoga, para mim, é fundamental. O praticar yoga nunca foi e não é e nunca será simplesmente ficar de cabeça para baixo. Fazer um contorcionismo com o corpo, colocar o pé na boca. Não. É muito mais profundo porque nós estamos trabalhando e desenvolvendo toda a capacidade do nosso corpo físico, né? Tem todos os benefícios físicos das posturas, dos movimentos,
porém é muito além. A gente trabalha o tempo todo o nosso corpo sutil, os nossos centros de energia, as nossas glândulas, toda a energia vital que é o prana, com as técnicas de respirações. Então, é muito importante que você solte a culpa. E eu me coloco nisso, que nós possamos soltar a culpa. A culpa é um sentimento que faz o quê com nós seres humanos? Paralisa. Hoje, como uma terapeuta integrativa que sou, estudando psicoterapia corporal, posso, com a minha perspectiva, trazer para vocês, mulheres, que a culpa, para mim, é um dos sentimentos que mais paralisa o ser humano. Porque a culpa ela é muito movida pelo quê por detrás? Pela vergonha de algo. E algo que está lá, extremamente inconsciente, que nós não temos noção, nem sabemos o porquê do que temos vergonha. E a gente vai trabalhar nos aulões, no aulão, quando for do segundo chakra, justamente isso. A purificação, sabe? É necessário ir soltando, sem se identificar com essa culpa. Então, permita que essas memórias que a gente pode trazer, resgatar, acessar, que elas possam ir se dissolvendo. A gente não se identifique mais com elas e que a gente consiga ressignificá-las como uma fase da nossa vida, né? Como fez parte da nossa história. E que elas não nos reprimam mais, não nos sustente mais nessa vergonha. Carro passando. Então, mulheres, hoje falando um pouquinho desse chakra, é falar muito, hoje eu entendo isso, que quando a gente fala da energia sexual, quando a gente fala desse convite de fluir as nossas águas, de se envolver com a vida, a gente está falando sim para a vida. A gente está falando para toda essa energia de desejo que a gente tem pela vida. E conforme você vai dizendo sim novamente para a vida, você vai permitindo que a energia do segundo chakra possa fluir. E dizer sim para a vida é se envolver. Você vai se envolver com a vida. E esse é o meu convite para o aulão do segundo chakra, tá? Então, não vou estender mais esse vídeo, ainda tem muito conteúdo sobre esse tema, sobre o que é a culpa, como trabalharmos a culpa, como trabalharmos essa energia sexual, como dizer sim para a vida. Esse é o meu convite. Em breve, estarei lançando aqui as datas dos aulões, será um fim de semana por mês, sábado e domingo, sempre trabalhando 2 centros de energia por fim de semana, até novembro. Setembro, outubro e novembro. Então aguardem as datas, vou abrir as inscrições, serão 3 horas de aulões com o quê? Com todo esse conteúdo teórico, para que a gente possa expandir e tomar consciência de todo esse movimento de disfunções psicoemocionais e depois ir para o corpo e dançar essas emoções com as posturas, com meditações, com respirações adequadas para cada chakra. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você entender e conhecer um pouquinho mais sobre o segundo chakra. Chakra sexual, Svadhisthana Chakra. Até a próxima.